Paz do Senhor, povo de Deus. Uma alegria estar na casa do Senhor. Uma alegria poder retornar à igreja mãe, conhecendo o neto da irmã Glaucia agora. Eu louvo a Deus porque Deus nos deu esse grande presente. E louvo a Deus também pelo que Deus está fazendo no velho continente. Os irmãos sabem que a Alemanha, ela foi palco da reforma protestante. E uma das maiores frustrações da minha vida foi chegar na Alemanha pensando que ia encontrar um grande movimento da reforma, banners no dia 31 de outubro, brinquedos, decorações, e o que predomina é só o Halloween. Mas a igreja do Senhor, ela tem se erguido naquela nação. Deus está soprando um avivamento na Alemanha. E continue orando por nós. A sua oração, ela tem feito efeito. Deus tem nos agraciado com um crescimento. E esse crescimento, eu tenho certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, é o resultado da oração e da intercessão da igreja. Porque a Alemanha não consegue se reerguer espiritualmente sem ajuda externa, porque o Espírito Santo, ele foi quase excluído por muitos anos. Mas como Deus é o dono da obra, Ele tem levantado pessoas com o propósito de levar o Evangelho até os confins da terra. Deus nos deu o privilégio de, nesse ano, realizamos 2 batismos em águas. E o último batismo, a temperatura estava em torno de -1 grau. Eu até sugeri se os irmãos queriam adiar para o próximo aniversário da igreja, mas eles estavam decididos. E um dos moços que se batizou, quando ele foi descer as águas, ele gritou: Espírito Santo. Eu acho que aqueceu, não é? Foi muito maravilhoso. Deus tem nos dado um grupo de crianças que já chegamos ao número de 32 crianças. E eu roubei as cadeiras das crianças e levei para dentro do templo. Mas ainda não é suficiente para suportar os irmãos assentados. Então, as crianças ficam no culto até o momento da oferta. Depois eles vão para o culto infantil e quem chegou atrasado assenta nas cadeiras que as crianças estavam utilizando. E Deus tem nos dado essa oportunidade. Nós estamos dirigindo escola bíblica dominical no sistema online, com 2 classes, uma classe em português e uma classe só em alemão. E eu estou com uma inveja santa da classe em alemão, porque a classe está maior do que a classe em português. E estamos trabalhando sempre com esse material do IMP e formamos uma turma de diáconos. Temos 4 diáconos, mas não temos presbíteros ainda. E estamos formando, permitindo Deus, para o próximo ano, uma turma de irmãos que dentre eles teremos presbíteros. Porque é um trabalho que é feito de forma artesanal, mas tem sido um lugar onde a glória de Deus tem se manifestado. Os cultos, para quem não gosta da casa do Senhor, talvez seria um sofrimento. Os cultos demoram quase 3 horas, porque a ministração da palavra é feita com tradução, então gasta o dobro do tempo na ministração. Mas a glória do Senhor tem mantido as pessoas lá. E eu louvo a Deus. Eu estava agora conversando com um obreiro e ele disse que lá está nevando hoje na nossa cidade. Então, quando isso acontece, irmão, eu dou glória a Deus. Falo: Senhor, manda neve, manda chuva, manda tempestade, porque quando isso acontece, a igreja lota. No verão eu já fico preocupado, porque o alemão tira férias 3 vezes no ano, eles têm dinheiro para isso, né? Mas no inverno a igreja enche, porque o frio é intenso. Mas você não passa frio na igreja, é climatizado, e o Senhor tem nos dado essa grande alegria. Louvamos a Deus pela confiança do pastor Álvaro, ministério. E eu digo sempre para o pastor Álvaro: eu tenho me esforçado para ser fiel
ao Senhor, fiel ao ministério. É uma congregação de Uberlândia, por isso somos de uma mesma família. Chego aqui, eu sinto em casa, e eu creio que quando o pastor Álvaro vai lá, pastor Alex já foi também, deve se sentir em casa lá, porque somos a mesma igreja. E quando alguém pergunta, diz para mim, eu quero ir na Alemanha, como é? Eu disse, olha, lá tem uma cadeira, tem uma mesa, tem uma botija de azeite, um candelabro e uma casa sobre o muro. Só falta o profeta. Se você for, vai ser uma grande alegria para nós. Vamos ficar de pé, se não ferir a sua fé. Abra aí a sua Bíblia no 5º livro de Moisés, livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. A irmã Glaucia pregou tudo aqui, eu vou dar apenas uma reflexão, porque quando ela prega, normalmente as pessoas não querem me ouvir. Lá eu não deixo ela pregar, só no dia do culto das mulheres. Deuteronômio capítulo 30, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, o pastor disse para mim ministrar, eu disse, Espírito Santo, eu quero algo que venha da tua parte, e para mim pregar todos os dias é um grande desafio, é muito difícil, porque eu não sei o que você precisa, eu não sei quem vai estar, mas eu sei de uma coisa, o dono da palavra, o dono da revelação é o dono da igreja, e ele está aqui nesta noite. Por isso que esta palavra, eu uso essa frase e até ela se tornou um jargão. Esta palavra vai na divisão da alma, não é? Ela atende o sonho utópico do melhor cardiologista da terra, porque vai na divisão da alma, juntas espíritos e medulas, e discerne ainda os pensamentos do coração. E o Senhor trouxe essa palavra e eu quero subornar ao tema, faça a escolha certa. Deuteronômio 30, versículo 19, diz a Bíblia, convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte. Aqui são contrastes, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida, a extensão dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Pode sentar. Eu estava meditando nesta palavra e o Senhor me fez entender que é impossível a uma pessoa passar pela vida sem fazer escolhas. Muito se fala, muito se prega, muito se inspira na fé de Abraão, mas nem todas as pessoas estão dispostas a fazer a escolha que Abraão fez. A Bíblia diz que Abraão vem de uma família politeísta. Quando eu me detenho no capítulo 24 do livro de Josué, no versículo de número 2, a Bíblia diz que Abraão, ele vem de uma família que adorava vários deuses. A Bíblia diz que essa prática, ela é abominável diante de Deus, chama-se idolatria. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão, ele então recebe um convite, ele precisava fazer uma escolha. Eu disse que é impossível alguém passar pela vida sem fazer escolhas, porque Moisés, o legislador do Velho Testamento, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 24, 25, 26, a Bíblia vai dizer que ele teve que fazer uma escolha. Quando ele estava agora homem maduro, agora já tendo o conceito de ser adulto, já formatado, tendo as suas oportunidades já alcançadas, mas ele decidiu sofrer o opróbrio com o povo de Deus, do que por algum momento, um intervalo de tempo pequeno, desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. E esta escolha não foi apenas uma escolha no campo emocional, não foi afetiva, mas foi uma escolha baseada em um propósito. Diz o meu irmão Isaías, quando ele escreve o capítulo 26 do seu livro, no versículo de número 3, a Bíblia vai dizer, e no texto hebraico há uma redundância, e essa redundância é proposital no texto. A palavra original vai dizer shalom, shalom. O tradutor para a Bíblia em português usou a expressão perfeita paz. O texto diz, o Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito, porque quem vive o propósito, diz os pregadores, né? É frase de pregador isso. Quem vive o propósito não depende da proposta, porque o propósito, ele está acima do propósito. Então o profeta Isaías, ele recebe esta revelação, ele vai dizer assim, o Senhor manterá. Não é algo para uma semana, para um mês,
mas é para um relacionamento continuado. A Bíblia diz que o Senhor manterá em perfeita paz, completa paz, uma paz plena, aquele cujo propósito está firme no Senhor. Quando Deus chama Abraão, a Bíblia mostra no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, que Abraão ele não sabia o endereço. Quem vive o propósito, ele não precisa saber o endereço, ele precisa crer que o propósito está sob o controle de Deus. Porque se ele entender que o propósito está sob o controle de Deus, aquilo que é impossível, imprevisível, improvável, não é problema para ele, é solução para Deus. Diz a minha Bíblia e a sua também, quando o Dr. Lucas escreve palavras de Jesus, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículo de número 37, o texto sagrado vai dizer: para Deus não existe impossível. Aí pensamos no contexto do criacionismo e pensamos assim, mas precisa existir algo para que Deus faça um milagre. Não, pastor Elias lá de Patos de Minas, pastor Elias diz que milagre não existe, Deus cria na hora. Então isso é fato, porque o profeta, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, vai explicar sobre isso. Paulo diz no capítulo 4, versículo de número 17 da carta aos Romanos, que Deus chama à existência as coisas que não existem. Então, no conceito de Deus, eu não preciso de ter algo materializado para que Ele me leve a fazer as escolhas. Porque quando Deus escolhe, não precisa sofrer ainda a ação do tempo. A evidência bíblica está no Salmo de número 139, todo mundo sabe de memória. No versículo de número 16, todos os nossos dias, inclusive hoje, já estavam escritos no livro de Deus, quando nenhum desses dias ainda existia. Porque na presciência divina, o que Ele fala, o que Ele planeja, já são fatos realizáveis. Deus não precisa que o meu humor interfira no seu plano, mas a Bíblia ensina para mim que quando Abraão faz a sua escolha, ele teve que abrir mão, ele teve que fazer algumas renúncias. Sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Todos nós aqui, se eu fizesse uma pergunta, essa pergunta seria até retórica, porque você já sabia a resposta. Eu perguntasse quem quer ser abençoado por Deus, nós levantaríamos as duas mãos. Mas a proposta de Deus para Abraão não era abençoar Abraão. A proposta inicial é que Abraão fosse uma bênção para todas as famílias da terra. O que estava em evidência aqui na bênção de Deus, no acordo com Deus, na aliança com Deus, era a obediência irrestrita de Abraão. A Bíblia diz que ele largou tudo. Por isso que quando nós pensamos no patrimônio imaterial de cunho estritamente espiritual, que Abraão demonstra, que o posiciona na galeria dos heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, esse patrimônio espiritual, ele não foi resultado da sua formação na sua família, porque a Bíblia diz que ele vem de uma família idólatra. O que acontece na vida de Abraão é que ele escolheu ouvir, escolheu obedecer, escolheu ser participante do projeto de Deus na terra. A escolha que nós precisamos fazer não é aquilo que seja melhor para nós. A escolha que nós precisamos fazer é a escolha que Deus planejou para nós. A Bíblia vai dizer para mim, é texto sagrado, é texto que você conhece, é texto que Isaías revelou no capítulo 55, versículo 8 e versículo de número 9. O texto sagrado diz assim: como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Quem aceita a escolha de Deus, quem escolhe o projeto de Deus, precisa se preparar para sair do campo natural, para viver todos os dias de forma sobrenatural. Razão esta que Paulo, quando escreve carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo de número 5, Paulo vai dizer: Ele, Deus, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. É lá que acontece, é lá que decide. O que é materializado no âmbito físico já foi decidido há muito tempo no âmbito espiritual. É por essa razão que esta
mensagem por vezes pode incomodar o crente natural, porque Paulo vai explicar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 14, ele vai dizer que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem de maneira espiritual. Mas eu acredito que nesta noite, nesta casa de adoração, só existe pessoas espirituais. Se isso é verdade, eu quero profetizar para a sua vida o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 15: o homem espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém ele é discernido. Ele não precisa explicar, e quando Deus usa ele, não é para promover o seu nome, não é para soprar o nome do indivíduo, é para que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Quem acredita nesta palavra, levanta a sua mão e diga glórias ao nome do Senhor. Abraão nem sempre fez as coisas certas. Abraão nem sempre fez as coisas certas. Pelo contrário, a Bíblia mostra que quando ele passou um momento de dificuldade, quando tentou, havia uma ameaça real de faltar o pão na mesa, a Bíblia diz que ele desceu para o Egito. Só que descer para o Egito não é algo que passa incólume diante da vida de uma pessoa. Descer para o Egito é colocar em uma situação que um dia o irmão Asaf escreveu no Salmo 73. Ele conta de uma experiência pessoal. Ele começou a olhar para o ímpio e disse: olha, quer saber de uma coisa? Parece que o ímpio não fica doente, parece que o ímpio não tem problema, para ele tudo dá certo. Até que ele chegou no culto de terça-feira, culto de domingo, culto de ensino, culto da revelação, culto da vitória. Ele chegou no culto diante do Senhor, e ele percebeu que o ímpio não estava lá. Ele percebeu, ele não saiu comentando, não vomitou nas redes sociais, não colocou no status estou em tédio, não. Mas ele foi para a presença do Senhor. E diz a Bíblia que na presença do Senhor, aleluia, há abundância de alegria. E alegria não é circunstancial. Alegria é propósito de Deus. Alegria não é de fora para dentro. Alegria é de dentro para fora. Alegria não é produto da imaginação. Alegria não é circunstancial, é proposital. Pastor, deixa eu entender, eu vou te ajudar. A Bíblia fala, na carta que Paulo escreve aos Filipenses, o termo nem existia no dicionário mundial. O apóstolo Paulo inventa o termo. Então quando eu invento uma palavra na Alemanha, eu estou aprendendo com Paulo. Porque quando ele escreve carta aos Filipenses, capítulo 4 e versículo de número 11, ele usa a palavra autarques. A palavra hoje existe no dicionário grego, mas não existia. Porque autarques é alguém aprender a conviver, a se alegrar, a celebrar, a poder levantar a mão para o céu em toda e qualquer situação. Quando alguém cita o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo ensina, dá 2 passinhos para trás, vai para o versículo 11, você pode suportar a tristeza, pode suportar a ausência de dinheiro, pode suportar a adversidade. Se você pode tudo isso, então você pode tudo naquele que te fortalece, porque é o poder de Deus. Eu sinto a glória do Senhor neste ambiente. Eu sinto a glória do Senhor na casa, porque a glória do Senhor faz a diferença. A glória do Senhor faz a diferença na sepultura. A glória do Senhor faz a diferença no céu. A glória do Senhor faz a diferença na terra. A glória dele é uma promessa milenial, que a glória do Senhor encherá toda a terra. Então quando nós sentimos a manifestação da glória, é porque nós fizemos uma escolha. Eu escolho Deus, aleluia. Eu escolho a presença de Deus. A Bíblia diz nesse texto que nós lemos de Deuteronômio: escolha a vida, porque se você escolher a vida, a extensão dos teus dias vai estar nas mãos do Senhor. Pastor, explica isso melhor. Deixa eu te ajudar. Na carta, no livro de Eclesiastes, o pregador já convertido, transformado, apanhou do mundo, apanhou de tudo quanto era lado. Aí ele vai escrever assim no versículo de número 11 do capítulo 3: Deus colocou a eternidade no coração
do homem. Abraão não saiu porque era louco, não. Abraão não saiu porque não tinha uma religião boa, não. Ele saiu porque ele visualizava a eternidade. Explica isso na luz da Bíblia, é claro, isso é fácil. No capítulo 11 de Hebreus, no versículo de número 8, diz a Bíblia: Abraão saiu, não tinha endereço, não sabia para onde ir, mas ele saiu porque ele acreditou que Deus estava controlando a situação. Aí eu ando mais 2 versículos e eu percebo, ele não estava pensando em Nova York, ele não estava pensando em Berlim, não estava pensando em São Paulo, ele estava pensando: eu estou agora trazendo a memória, estou materializando por meio do instrumento chamado fé, eu estou mentalizando a cidade onde eu vou morar. A Bíblia diz, Abraão dizendo que ele visualizava a cidade cujo artífice, o construtor, não era Moisés, não era Davi, não era Jeremias, não era Salomão, mas era o próprio Deus, porque a cidade do próprio Deus ele reservou para mim e para você. A nossa pátria não é cidade na terra. Paulo explica na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20 e o versículo 21, ele vai dizer: a nossa pátria é o céu, de onde nós aguardamos o Senhor Jesus, esse corpo que você está tabernaculando nele, que por vezes sofre a ação da enfermidade, sofre a ação do cansaço, sofre a ação do enfado. Diz a Bíblia que ele vai transformar o nosso corpo em um corpo semelhante ao corpo de Jesus, porque a escolha faz a diferença. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. A Bíblia diz que Abraão creu. Esta forma de crer não era apenas agregar uma nova religião. Esta forma de crer, Abraão, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 4, versículo 3, Abraão creu. Isso lhe foi imputado por justiça. Eu me lembro que, parece que nesse ano, no ano passado, eu estava com o missionário Cleito na Itália, e nós entramos na cela onde Paulo escreveu as cartas da prisão, que os irmãos sabem. Eu comecei a olhar, descendo aquelas escadarias geladas, sem ventilação, frio tremendo, mesmo que a Itália não é tão fria quanto a Alemanha, mas ali seguramente chega a -2 na época do inverno rigoroso. Eu tentei olhar, não tinha janela. Eu olhei para ver onde era o banheiro, não tem banheiro. Eu olhei assim e pensei, como alguém poderia se movimentar num espaço pequeno cercado de pessoas? Não tinha possibilidade. Eu olhei para o teto, tinha apenas uma abertura por onde se jogavam os alimentos. Todo mundo fazia as necessidades no centro, como se fosse um buraco assim, um negócio meio arredondado. Eu tentei encontrar nas cartas onde é que Paulo reclamou de Deus, dizendo: Deus, eu preguei o evangelho, eu abri mão da minha religião, eu tinha dupla nacionalidade, eu era europeu, aleluia, eu tinha nacionalidade judaica, fui criado aos pés do maior instrutor de judaísmo, da escola, uma das escolas mais importantes do judaísmo, e agora, depois daquela história nossa chegando em Damasco, o Senhor me manda no chão. Quem construiu o cavalo, que leva o cavalo para lá, não tem cavalo no texto. Ele agora entra, Deus dá a direção, GPS preciso, rua direita, casa de Judas, o homem está orando, não consegue enxergar, vai chegar lá, bota a mão nele, vai ser cheio do Espírito Santo. Ananias diz: Senhor, parece que tem um equívoco, estou parafraseando o texto para você entender, parece que tem um equívoco, porque o Senhor agora pega um terrorista, alguém que é um problema para a igreja, e agora o Senhor está agindo de misericórdia. Aí em Atos capítulo 9, versículo 15, Eclógio Moi, o texto vai dizer, o Senhor disse: para você é terrorista, para você não serve, para você não funciona, eu escolhi, aleluia, eu escolhi ele, eu vou usá-lo para poder levar o meu nome, o evangelho às nações, eu já até planejei, ele não vai ficar nos congressos em evidência, aleluia, sabe onde ele vai ficar? Ele vai saber o que é padecer pelo meu nome, aleluia. Todas as vezes que ele quiser uma revelação, ele vai ter que buscar no altar da oração. Não vem nada de graça, não vem nada de bandeja. E um dia ele passando por um grande problema, segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 8, 9 e 10. Ele vai dizer: Senhor, 3 vezes aqui campanha de oração forte, eu tenho um espinho na carne, tira isso de mim, porque como é que eu vou pregar se tem espinho na carne? Toda vez que eu levantar o espinho vai apontar para mim. O Senhor falou: Paulo, vamos fazer um negócio, não fala mais comigo sobre isso, a minha graça te basta. Quando Paulo pensou em formar
formular a próxima pergunta, dizendo: Senhor, mas eu estou fraco, eu não consigo. O Senhor diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus aceita as nossas dificuldades, mas não suporta as nossas desculpas. Deus aceita as nossas fraquezas, mas não suporta a nossa desculpa. Não adianta eu dizer: Senhor, eu comprei uma casa, agora eu tenho que ver a casa. Senhor, eu casei 1 ano agora de lua de mel. O Senhor diz: não, Senhor, é para ontem eu te escolhi. E a Bíblia diz que quando Deus escolhe, todos os verbos que Paulo escreve aos Romanos relacionados à escolha estão no passado. Não foi a partir do momento que eu levantei a mão e disse: Senhor, conta comigo agora, é da agora para frente. Se o Senhor me abençoar, vou ser crente. Se o Senhor me abençoar, vou pregar o evangelho. Não, a Bíblia vai dizer: os que chamou é passado. Aos que chamou, a ele predestinou. Os que predestinou, glorificou. E aos que glorificou, já havia chamado. Passado, os 4 verbos estão no passado. Sabe por quê? Porque quando Deus chama Abraão, alguém não acreditava em Abraão. A sua própria família tinha dificuldade com isso. Mas Deus, Ele não apenas acredita, mas Ele faz, aleluia. Quando eu digo: Senhor, sou pequeno, deixa eu contar aqui uma fraqueza, aleluia. Um dia eu estava na igreja, logo que nós chegamos, eu falava 2 palavras em alemão e ainda era errado ainda. 2 e ainda era errado. E eu cheguei e dobrei o joelho, lá naquele templo nosso, eu e Deus. Eu não queria que ninguém visse aquela oração, nem ouvisse aquela oração. Eu falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não fala alemão, não conheço ninguém. Aí Deus, eu disse: Senhor, será que não teve aí um equívoco, né? Será que eu não fiquei empolgado? Porque o Senhor falou comigo que era para eu vir para servir na Alemanha. Aí o Senhor disse: gostei disso aí, porque foi o que Lutero sentiu. Lutero falou para Deus assim: Deus, ao tamanhozão da igreja católica, eles mandam em tudo é deles. Aí Deus disse: olha aqui, Lutero, vamos começar com Abacuque capítulo 2, versículo 4, que Abacuque significa ser abraçado. Toda vez que eu leio Abacuque, eu lembro do pastor Eurípides, né? O pastor Eurípides gosta de abraçar todo mundo. Abacuque e abraço, né? A Bíblia diz que Deus fala para Lutero: Lutero, a minha graça te basta, porque o justo vive é pela fé. Por que pela fé? É porque o que faz eu vencer o mundo, o que faz eu vencer as dificuldades, não é ser bem preparado teologicamente, senão o Papa era o hiperevangelismo do universo. O que faz vencer o mundo, 1 João capítulo 5, versículo 4, a gente vai de Bíblia para não ter equívoco. O texto vai dizer: e é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Pastor, meu tamanho do céu, no céu não tem fé. Graças a Deus, que era um problema se fosse. Mas Pedro vai explicar, na primeira carta, capítulo 1, versículo de número 9, que eu preciso de fé para chegar lá. Porque o texto vai dizer: o fim da fé é a salvação da alma. Então, sem fé não tem salvação da alma. Quando Abraão sai, sem entender nada do que você entende na Bíblia, mas ele acreditou, ele diz: olha, Deus falou comigo. Quem consegue ouvir a voz de Deus, ainda levanta a sua mão e diga glórias ao Senhor. Jesus falou, e Marcos, evangelista, escreveu o capítulo 9, versículo 23, ele vai dizer: tudo é possível ao que crer. Se você crer, você tem um patrimônio imaterial necessário para fazer uma escolha. A Bíblia diz que Abraão, ele saiu, desceu para o Egito, inventou um monte de mentiras, mas diz a Bíblia que Deus trouxe Abraão de volta, porque Deus disse para Abraão: não é o seu lugar. E Abraão não começou bem, ele criou problemas, desceu o Egito, precipitou, engravidou a escrava, criou um problema que ninguém dá conta de solucionar até hoje, que é o conflito entre os judeus e os árabes. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele fez uma escolha por Deus. Dá para explicar? Dá, é fácil. Capítulo 13 do livro de Gênesis, Abraão sai, já tinha voltado para o Egito, ele foi deportado do Egito. Sabe o que é ser deportado? Eu recebi uma carta que eu tinha que sair da Alemanha até o dia 15 de outubro, porque eles alegavam que o que a igreja pagava era pouco diante da necessidade de morar lá. Eu disse, falou: como é que você paga? Eu disse: não, o dinheiro dá para eu viver.
nunca reclamei, vivemos bem, para a glória de Deus, bem. O pastoral foi lá, comeu da nossa mesa, acho que não ficou nada a dever, né? Acho que foi bom, né, pastor? Foi bom. Às vezes come o que vier, mas nem é caviar, claro que não. Aleluia. E eles disseram para mim: primeira opção, sai. Segunda opção, aumente o salário. Terceira opção, muda para um lugar mais barato. Eu disse: não posso mudar para um lugar mais barato. Eles: por que você mora num apartamento que tem o seu quarto e um quarto de visita? Eu disse: é porque eu recebo os profetas de Deus lá. Aí disse: bota no hotel. Eu disse: não, você não entende. Quando eu recebo, eu sou edificado. Aleluia. Quando eu recebo homens de Deus lá, eu sou ministrado. E quando eu recebo a bênção de Deus, ela se agiganta na minha vida. Aí eles ficaram travando a documentação. A igreja melhorou o que eles precisavam que melhorasse. Rumamos a documentação toda. E eles sabiam que eu viajaria para o Brasil. Aí eu escrevi tudo. Olha, eu viajo tal dia. Vou mudar de lugar. Reformamos o apartamento da igreja lá. Um investimento muito alto. Nunca faltou dinheiro. Não tinha mão de obra. Eu convoquei as irmãs. Foi uma glória tremenda. Pensa num negócio que funciona assim de oração. Quando os homens não dão conta, aleluia, você convoca o círculo de oração. Jesus pregava, mas quem sustentava financeiramente o ministério de Jesus, está na Bíblia, viu? É as mulheres. E quando elas põem na cabeça trabalhar, aleluia, não tem inferno não tem para ninguém. Foi maravilhoso. Onde gastavam latinha, elas gastavam 3, nunca faltou o dinheiro. Porque assim como eu, também não tenho habilidade nisso, isso acabava acontecendo um milagre da parte do Senhor. Então diz a Bíblia Sagrada, que Abraão agora, ele sai, foi expulso, foi deportado do Egito. Aí você dizer: pastor, e esse seu documento? Deus mandou abrir o serviço de estrangeiria depois do horário. A chefa foi atender. Ela quis ficar nervosa e disse: eu escrevi dia 11 de setembro. Eu disse que eu ia mudar. Eu disse que eu ia viajar. Ela diz: você pode, como brasileiro, você não precisa de visto para sair da Alemanha. Eu disse: eu preciso para entrar, porque eu tenho que avisar isso para o cara da imigração lá, tá bom? Aí eu disse: eu preciso do documento. Ela disse: você mudou de cidade. Fui na outra cidade, onde é a cidade da igreja, nós moramos agora. Conversei com o chefe, ela falou: é problema deles lá, resolve lá. Voltei lá. Aí eu disse para a mulher: olha, você criou o problema, você tem que solucionar. E a oração aqui dentro: Deus, eu só quero ficar na Alemanha no tempo do Senhor. Se for para ir, eu vou dando glória. Se for para ficar, que os demônios pegam a bagagem, sai descendo. Vai de 10 em 10 para não empelotar na saída, mas vai embora, no nome de Jesus. A mulher olhou para aquela documentação, ligou na outra cidade, e eles disseram assim: resolve o problema. Aí ela foi lá no livro das leis, precisava achar o artigo, precisava achar o parágrafo, precisava achar a linha, e tinha que escrever no nosso título assim: olha, vocês podem ter o documento renovado. Aí eu peguei aquilo assim e disse: Senhor, o inferno perdeu mais uma vez, porque o céu foi glorificado. Aí você fala: isso é normal. Não, isso não é normal. Não existe nada normal no mundo espiritual, aleluia. No mundo espiritual tudo obedece uma lei. E diz a Bíblia Sagrada que a nossa luta, Paulo explica isso com riqueza de detalhes, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 12, a nossa luta não é contra pessoas, tá? Não é o chefe que ficou endemoniado, o cobrador do ônibus, o motorista, não, a Bíblia vai dizer, é contra principado e potestade nas regiões celestiais. E pasme você, o que Paulo explica na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo número 4 e versículo 5, ele vai dizer: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruição de fortaleza, anulando sofisma e levando cativo todo pensamento ao conhecimento do Senhor. Aí você diz: pastor, a gente está na terra. É para a terra mesmo, porque Paulo vai explicar na segunda carta aos Coríntios, capítulo número 4 e versículo 13, dizendo assim: olha, nós vivemos como seres humanos, mas batalhar é outra história. Nós batalhamos como seres espirituais. Então, quando eu olho para Abraão, e estou concluindo aqui por causa do tempo, quando eu olho para Abraão, a Bíblia diz que ele chama o seu sobrinho Ló e diz: Ló, você vai ter que escolher, ou você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, não tem problema.
ele toma para si uma honra, um privilégio que não era dele. Ele precipita na escolha e olhou assim com os olhos da carne, aquilo que só vê o que é hoje, só vê o que é imediato, só vê o que eu posso ganhar agora. E ele olhou Sodoma, o vale do Jordão, aquilo estava maravilhoso, aquilo estava bonito, e ele diz: é para lá que eu vou, agora ninguém me segura. Se fosse lá, alguém vai soprar meu nome. Não, não é isso não. Deus não sopra nome, aleluia. Deus chama por nome. E diz a Bíblia que ele chama e ele segura pela mão direita. É para não escapar, é para a gente não escapar. E diz a Bíblia Sagrada que quando Ló olhou, ele começou a ir, mudando a sua tenda. Pecado não é acidente. Pecado é uma batalha exaustiva que foi perdida nos últimos minutos. Isso é pecado. E a Bíblia vai dizer, quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 35, que tristeza não me separa de Deus, angústia não me separa de Deus, perseguição não me separa de Deus, fome não me separa de Deus, nudez não me separa de Deus. Mas Isaías no capítulo 59, versículo número 2, ele vai dizer: os vossos pecados separam você de Deus. E ainda o céu fica de bronze. Tem jeito? Tem. As vossas iniquidades impedem Deus de ouvir as nossas orações. Diz a Bíblia que Ló foi dando concessões. A Bíblia vai dizer, foi mudando a sua tenda, capítulo 13, versículo de número 13, até chegar em Sodoma. Não foi numa noite para o dia, não foi um evento de final de semana. E quando ele chegou lá, ele não teve mais força para voltar, porque o pecado, ele provoca isso. Ló escolheu pecar. Como termina a história literária de Ló? A Bíblia vai dizer que ele termina em uma caverna, incesto com as duas filhas, criou dois grupos de pessoas, duas nações, que nunca poderia entrar. Deuteronômio 23, nunca poderia entrar no santuário. Mas a Bíblia vai dizer de Abraão, sabe o que? Que Abraão, ele creu contra qualquer possibilidade. Para ele ter o problema, teve. Como é que ele se fortalecia? Eu termino dizendo, Romanos capítulo 4, versículo de número 20, ele se fortalecia dizendo glórias a Deus. Porque quando você diz glórias a Deus, o inferno tem que se bater em retirada. Ele estava passando por momentos de privação, dizia glória a Deus. Alguém não acreditava na sua vocação, ele dizia glória a Deus. Alguém disse para Abraão, já era, a mulher estéril, como é que Deus lança uma promessa dessa? Abraão dava glória a Deus. Se você puder ficar de pé, eu paro agora. Fica de pé, por favor, me ajuda. Gênesis capítulo 22. Deus disse para Abraão, vamos subir de nível. Você já foi obediente, capítulo 12. Eu já disse para você que eu sou o seu escudo e sua proteção, capítulo 15, versículo 1. Vamos subir mais, 17, versículo 1. Anda na minha presença, não é dos homens, é na minha presença, ser perfeito, ser completo, eu e você, nós dois. Subiu o nível, mas no 22, Deus disse para Abraão, está gostando do menino? Eu estou amando, promessa do Senhor, né? Tudo que eu faço agora dá certo. Deus disse, dá ele para mim, aleluia. A Bíblia diz que Abraão não foi um ato de emoção, não era para dar resposta na hora. 3 dias de caminhada. E ele chama os crentes, aqueles que não podem subir no monte, mas fica acompanhando para ver se você vai voltar. Aqui não tem esse problema não, é outro lugar que eu estou falando, aleluia. Para ver se vai funcionar, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, que Abraão diz, fica aí, que eu, menino, nós vamos lá, vamos adorar, e nós vamos voltar. Abraão criou. Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo número 26. Deus diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Pó da terra. Adão vermelho, né? Pó da terra. Mas agora Abraão criou diferente. Ele diz, olha, como Deus falou, eu escolhi Deus. Se o primeiro Adão da terra foi de terra, esse aqui vai ser de cinza, de metal, de farinha, de qualquer material. Mas eu creio que Deus vai ressuscitá-lo da cinza. Sabe o que isso significa dizer? É que quando eu escolho Deus, eu preciso estar pronto para receber o sobrenatural de Deus. Deus está levantando, aleluia. Deus está levantando uma geração, resultado da sua oração. Talvez você não entendeu isso ainda, e dobrou o joelho e diz, obra missionária, para que eu vou orar por isso? Você vai orar, sabe por quê? Porque lá em Borro, onde nós estamos servindo, lá tem 82 crentes
que falam língua estranha, que foram batizados, que fizeram discipulado, e que se chegar atrasado no culto não consegue sentar porque o templo está lotado. Se você desce e pensa assim, o que Deus quer com essa Alemanha? Quando eu vejo 32 crianças, precisamente 32 crianças, que eles vão ofertar primeiro. O pastor ouviu como é que é a oferta lá. Eles ofertam primeiro, as crianças primeiro, depois elas ficam lá ao lado da cruz. Lá a gente usa cruz, a igreja cristã usa cruz, fica lá debaixo da cruz esperando a oração. Quando eu vejo elas descendo para o culto infantil, e elas voltando no dia da reforma protestante e dizendo assim: Halloween, tô fora, tô dentro da reforma, aleluia. Elas vêm celebrando e citando, aleluia, só a Deus glória, só as escrituras, só Cristo, só a graça. Eu vejo essas crianças sendo impactadas pela palavra. Tem uma menina lá, chama Nicole, ela é tão elétrica que ela já arrancou 2 dentes dela. Ela é uma benção, 2 dentes, ela mesma já arrancou no escorregador. E esses dias o pai estava trabalhando, é um diácono da igreja, e a Nicole olhou para a mulher, uma mulher alemã, mulher com semblante fechado, olhou para ela e disse: não fica triste, Jesus existe, aleluia. Diácono Tiago Bresciani, o pai da criança, ele olhou assim para a cara da alemã, aquilo estava saindo água para tudo quanto era lado, como se o sistema hidráulico tivesse estragado. Sabe por quê? É porque através da menina, Jesus estava alcançando vidas. Existe uma outra criança, chama Isabela. A menina chega na escola, e quando a professora quer dar doutrinamento de ideologia de gênero, ela diz: não, eu aprendi na igreja, homem é homem, mulher é mulher, aleluia. Aprendi que Deus não mistura, aprendi que Deus tem um plano, aprendi que Jesus perdoa pecados. E quando eu termino a escola, eu colho feedback das crianças: o que você aprendeu lá? Aí eles têm que contar o que aprendeu. E eu me lembro que no dia da reforma protestante, a criança que eu perguntei diz: o que eu aprendi? Eu aprendi que só Deus glória, só as escrituras, só Jesus, só a graça, e não existe outro Deus como o nosso Deus. Sabe o que isso significa dizer? É que Deus está escolhendo, aleluia. Deus não erra nas suas escolhas. Ora comigo nesta noite. Abraão fez escolhas porque ele olhou no invisível. Paulo diz que é hora de andarmos por fé, Coríntios 5 e 7, né? E não por vista. Quando nós olhamos por fé, nós vamos olhar na ótica divina. É Deus, como Deus vê essa situação. Início desse ano, 2 anos estava na Alemanha. Fiz uma prova muito difícil de proficiência no idioma. Falar alemão, meu Deus, é a língua da eternidade. Você gasta a eternidade inteira para aprender ela. Quando terminou, no meio do exame, 8 horas de exame, eu disse: Deus, eu acho que eu não vou aguentar. Aí o Espírito Santo falou comigo: levanta a cabeça, tem uma igreja orando por você. Irmãos, eu levantei assim, eu senti as forças renovadas. Eu vim até de a pé, mais 10 quilômetros, de a pé. O diácono foi levar meus meninos para passear na Suíça, eu não tinha tempo, e eu voltei. Mas quando eu voltei, eu senti: você vai ser aprovado. Fiquei empolgado. Tem documento que precisa ser daqui mais 2 anos e meio. Eu disse: não, mas eu vou fazer esse curso aí também, vida na Alemanha, curso político. Para ter passaporte, tem que ter esses cursos de proficiência e esse de vida na Alemanha. Aí fiquei contrariado, errei uma questão. Fiquei contrariado. O Senhor falou assim: não, eu não te dei essa aí não, porque está escrito no último versículo de 1 Coríntios capítulo 2: você ia gloriar diante de mim, dizendo: Senhor, estou ficando bom, hein? Então eu dei essa aí de você errar, aleluia, para você entender que continua dependente de mim ainda. Sabe por que eu estou contando isso? É porque você tem acompanhado essas batalhas na oração, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Primeiro batismo desse ano, falei: Senhor, cadê a brasileirada? Aleluia. Nenhum brasileiro no batismo. O Senhor falou comigo: não, estou segurando isso para o segundo batismo. E no segundo batismo tivemos brasileiro também. Tivemos até argentino. Tivemos argentino, para a glória do Senhor. E agora em janeiro começamos mais 2 cursos de discipulado, um em alemão e outro em português. Então nos ajude na oração.
As suas ofertas fazem diferença na obra missionária. As suas orações fazem diferença. Mas a sua visão, ela faz toda a diferença na obra missionária. Ninguém vai além da visão que tem. Deus disse para Abraão, capítulo 13, versículo 14: levanta os olhos de onde você está e olha, porque toda essa terra que você está vendo, eu vou te dar. Abraão ficou só olhando. Deus disse: não, Senhor. Versículo de número 16: levanta e percorre a terra no comprimento e na largura. Não vai ter espaço de folga, viu, pastor Cássio? Não vai ter espaço de folga. É nós que fomos chamados para preencher o projeto de Deus na terra. Você não foi batizado com o Espírito Santo só para falar língua estranha, mistério, revelação. Você foi batizado para destruir as obras de Satanás. É a autoridade do alto, eterno Deus. Obrigado porque nesta noite estamos diante da tua presença. A tua palavra diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que escolheu a gente. E não escolheu para soprar o nosso nome, para sim o nome do Senhor ser glorificado. A tua palavra diz que o Senhor nos escolheu para dar fruto, Senhor. Mas não é fruto para um final de semana ou para uma gestão eclesiástica. Fruto, Senhor, para toda a eternidade. Senhor, que os nossos frutos permaneçam, que possam gerar vida, Senhor. E como o Senhor disse em Lucas, para não ocuparmos a terra de maneira inútil, mas que haja um propósito na escolha, que possamos escolher segundo o critério do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Assim eu oro em o nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Deus abençoe o pastor. Amém. Pastor César, Deus continue lhe abençoando. Podemos assentar, irmãos. E esse relatório